Fala pessoal, beleza? Professor Neto Ferreira de Matemática e Raciocínio Lógico. Vamos fazer questões de conjuntos do Instituto AOCP. Primeira questão, Instituto AOCP 2015. Sabe-se que em um grupo de 500 pessoas, 400 têm dores de cabeça e 300 têm dor de garganta ao menos uma vez por ano. Se todas as 500 pessoas responderam sim a ao menos uma das dores, o número de pessoas que disse sim às duas é igual a... Então, uma questão clássica de conjunto que a gente vai resolver de uma maneira tradicional. Está se falando em dois tipos de situações de dores, né? Que é a dor de cabeça e a dor de garganta. Então, a gente pode desenhar os dois diagramas, né? Então, ó, dor de cabeça, DC, e dor de garganta, vou simbolizar por DG, né? E a questão quer saber o número de pessoas que disse sim às duas, que tem as duas dores ao mesmo tempo. A gente não sabe que quantidade é essa. X, que é o que está aqui nessa região que chamamos de interseção, né? É o que tem em comum aos dois, né? No caso, as duas dores, tanto de cabeça como de garganta, né? E se fala no texto que 400 tem dores de cabeça. Então, quando você for colocar aqui dores de cabeça, o diagrama é esse completo aqui, ó, dores de cabeça, incluindo essa quantidade X. Então, a gente não vai colocar 400 aqui, vai colocar 400 menos X, porque a gente vai tirar o que já foi contado na interseção, né? Da mesma maneira, quando a gente for colocar dor de garganta, que são 300 pessoas, conforme diz o texto, eu não vou colocar 300 aqui, eu vou colocar o quê? 300 menos x, porque já foi contado como dor de garganta todo esse diagrama que eu estou rachurando aqui de verde, ó, né? Então, essa parte que está aí, que eu circulei de verde, é todo o diagrama de dor de garganta. Então, 300 menos x, que já foi contado na interseção. E nesse conjunto não fica ninguém de fora. Todo mundo tem ao menos um tipo de dor, conforme diz o texto, né? E agora você faz uma equação. Como é a equação? 400 menos x mais 300 menos x, ou seja, você está somando tudo que tem nos conjuntos, nos dois conjuntos, dá quanto isso? 500, que é o total de pessoas, o grupo. Aí agora a gente resolve, ó, menos x mais x corta, dá zero isso, né? 400 mais 300 dá 700, repete o menos x e fica 500 aqui. Fica menos x igual a 500 e esse 700 que está positivo passa negativo para o outro lado, menos 700. 500 menos 700 dá menos 200. Então você vai multiplicar por menos 1, já que o x está negativo, fazendo com que a resposta fique positivo x e positivo 200. Então x é igual a 200, ou seja, essa interseção aqui, que é o que os dois ao mesmo tempo, que tem as duas dores, né? São 200 pessoas. Resposta é essa, letra B de bola, né? Lembrando que isso aqui é chamado de interseção, ó. Esse símbolozinho, ó, como se fosse um Uzinho deitado. Que é a mesma coisa também que I, que é a mesma coisa também que o quê? I. Quando se fala I, uma coisa e outra, lembra interseção, tá? E quando fala uma coisa ou outra, lembra união, tá? Então, só para título de informação, quando tem U, lembra o quê? União. E remete ao quê? A U. Já a interseção lembra I. Professor Neto, tem outra maneira de resolver isso? Tem, que é o que chamamos de excesso. Uma maneira bem legal de resolver esse tipo de questão que pede interseção. Com dois diagramas, tá? Como é que a gente faz esse tipo de questão? Rapidinho. A gente soma tudo que é dado. Dor de cabeça tem quanto? 400. Dor de garganta tem quanto? 300. Quanto é 400 mais 300? 700. Oxe, Neto, mas como é que é 700 se o total é 500? Justamente, porque tem um excesso. Quem é o meu excesso?
700 menos 500, que é o total. Então, o meu excesso é 200. Então, esse excesso é sempre a interseção. Então, o excesso, por quê? Porque essa interseção ela é contada duas vezes, tanto no primeiro diagrama de dor de cabeça, como no segundo diagrama de dor de garganta. Então, como ela foi contada duas vezes, gera um excesso. E esse excesso sempre é a interseção. O excesso sempre é a interseção. Então, toda vez que tiver dois diagramas, você pode fazer assim, que é uma maneira simplificada do que eu fiz ali de maneira técnica, que é a equação do primeiro grau. Beleza? Então, fica essas duas maneiras de fazer legais, que dá certo as duas maneiras. Vamos seguir. Um grupo de 200 pessoas foi entrevistado para saber se pagava suas compras em dinheiro ou utilizava cartão. 70 pessoas disseram que pagavam suas compras apenas com dinheiro e 90 responderam que pagavam apenas com cartão. Sabendo que todos os entrevistados responderam à pesquisa, quantas pessoas fazem suas compras utilizando os dois dinheiros e cartão? Então, muita atenção para essa questão. Mais uma vez, vamos desenhar os diagramas. Vou desenhar dois diagramas. Por que vamos desenhar dois diagramas? Porque está se falando em compras em dinheiro. Dinheiro, vou escrever o nome todo. Dinheiro. E está falando em compras e cartão. O texto fala que todo mundo paga. Todo mundo que respondeu a pesquisa paga com uma dessas coisas, né? Tanto dinheiro ou cartão, né? Em que momento eles falam isso? Sabendo que todos os entrevistados responderam a pesquisa, quantas pessoas fazem suas compras utilizando os dois, dinheiro e cartão? Ele quer saber a interseção, tá? Então vamos anotar as informações. Um grupo de 200 pessoas, o total é 200 pessoas. Foi entrevistado para saber se pagava suas compras em dinheiro ou cartão. 70 pessoas disseram que pagavam suas compras apenas com dinheiro. Então veja, o 70 vai ficar aqui, ó. Por quê? Porque é apenas com dinheiro. Ou seja, quando ele fala apenas, você tem que se ligar na palavra apenas. Não tem nenhuma influência com a região de interseção. Porque não pode ter influência de cartão. É apenas dinheiro. Então tem que ficar atento à linguagem, tá? Ó, apenas. Beleza? Da mesma maneira, quando ele fala e 90 responderam que pagavam apenas com cartão, quando você for colocar cartão, aqui é 90 é aqui, ó. Porque não tem influência de dinheiro, é só cartão. Ó. Então, essa região aqui. Ó. Então, tem que se ligar na interpretação, né? No raciocínio, porque senão perde a questão. Beleza. Sabendo que todos os entrevistados responderam a pesquisa, quantas pessoas fazem suas compras utilizando os dois, dinheiro e cartão? Então, ele quer essa parte aqui, ó, X. O total de pessoas não foi 200, só é você ver quanto falta para completar 200. Você pode até fazer de cabeça, 90 mais 70... dá 160, né? Então, falta quanto para 200? Falta 40. A resposta seria a letra A. Então, você pode fazer de maneira bonitinha, como se fosse uma equação, né? 70 mais 90 mais x, tudo que está dentro do conjunto tem que ser igual a 200, né? Que é o total de pessoas. 70 mais 90 dá 160, né? Mais x igual a 200. X é 200. Esse 160 passa para o outro lado. 200 menos 160 dá 40. Então, pode fazer assim, bem bonitinho, mas não precisa nem fazer por equação, né? Você pode somar, como eu disse, 70 mais 90, 160, e tirar de 200, que dá 40. Beleza? Então, resposta letra A. Instituto AUCP 2014. Uma banda lançou 2 músicas para o público votar no que mais gostou. Do total de entrevistados, 350 votaram na música A, 200 votaram na música B e 90 gostaram e votaram nas duas músicas, A e B. Sendo assim, quantas votaram apenas na música B? Então vamos lá. Mais uma vez vamos desenhar dois conjuntos. Por quê, Neto? Porque está se falando em dois tipos de música. Música A e música B. Qual a informação que eu vou preencher primeiro? Vou preencher o 90, porque o 90 é que gostaram de A e B, as duas ao mesmo tempo. Então, 90 está aqui, ó. 90, que são os dois ao mesmo tempo. Então, quando você vê esse A aqui, 350 votaram na música A, você não vai colocar nessa região aqui 350. Vai ser o quê?
vai ser 350 menos 90, porque já contaram na interseção. Lembre que A é tudo isso aqui que eu vou circular, vou arrodear aqui no de verdinho. Ó. Vou contornar de verdinho, ó, tudo. Então esse 90 está sendo contado em A. Apesar de ele estar em B também, ele também está em A. Então é 350 menos 90, que a gente sabe que isso aí dá 9 para 15 dá 6, desce 1, fica 2, fica 260. Então aqui ó, vai ficar 260. Da mesma maneira, quando eu for colocar aqui ó, no B, 210 voltaram em B. Eu não vou colocar 210 porque já tem 90 sendo contado. Então é 210 menos 90. Não é isso? Então 210 menos 90, ó, 0 menos 0, 0. 9 para 11, 2. Desce 1, 2 menos 1, 1. Então fica 120. Então aqui é 120. Achei tudo no conjunto, beleza. E agora, vem a pergunta. Quantos votaram apenas na música B? Onde é que está apenas a música B? Está nessa região aqui, ó, apenas a música B. Ó. É uma região que não tem influência de A, é apenas B. Então, são 120 pessoas. Se fosse apenas A, seria 260. Entendeu? Então, tem que entender a linguagem do conjunto. Apenas B, a música B é B sem ter influência de A. Beleza? Então, resposta a letra B de bola. Considere os conjuntos A, 0, 1, 2, 3 e B, 3, 4, 5. Assinale a alternativa que apresenta o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e pertencem a B. Então, é uma questãozinha bobinha que muita gente erra, viu? Quando ele fala A e B, lembre-se que isso é o mesmo que o que, gente? A interseção B. Esse I dá a ideia de interseção. Muita gente confunde. Se fosse A ou B, aí o ou dá a ideia de união. Aí seria o quê? A união B. Então tem gente que vê A e B e quer juntar tudo. Não é. A e B é o que tem em comum. Então, o que é que tem em comum aqui? Eu vou pintar aqui para vocês. O que é que tem em comum nesses dois conjuntos? 3, 3, né? Só é o 3. Então, o que tem em conjunto aqui só é o 3. A resposta bem direta seria o quê? Letra B de bola. Você pode perceber assim ou de repente até desenhar um diagrama. Se você fosse desenhar os diagramas, só para você visualizar melhor. Tem A e tem B. Nessa região aqui central ficaria quem? O elemento 3, que tanto faz parte do conjunto A como faz parte do conjunto B. Nessa região aqui, eu botaria só os que fazem somente de A, que é 0, 1 e 2. E nessa outra região eu botaria o que faz parte somente de B, que é 4 e 5. Então, quando ele fala A e B, mais uma vez eu digo, é quem? É a interseção. Agora, se fosse A ou B, ou é união, aí você juntaria todo mundo. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ô, professor, mas o 3 não está repetindo duas vezes, eu preciso colocar 3 e 3? Não, só coloco uma única vez, não precisa repetir não. Beleza? Então você pode fazer no olho ou simplesmente desenhando um diagrama para você entender melhor. Agora, sabendo a linguagem dos conjuntos, que E, o I é interseção e OU é união. Muito importante saber disso. Beleza? Vamos seguir. Questão 5. Em uma pequena cidade, circulam apenas dois jornais diferentes, o jornal A e o jornal B. Uma pesquisa realizada com os moradores dessa cidade mostrou que 33% lê o jornal A, 45% lê o jornal B e 7% leem os jornais A e B. Sendo assim, quantos porcentos não leem nenhum dos dois jornais? Então, mais uma vez, vamos desenhar dois diagramas, porque está se falando somente em dois tipos de jornais, que é o jornal A e o jornal B. Por onde eu vou começar a preencher minhas informações? Pela interseção. Ele não falou a interseção? Falou. Que são os 7% que leem os jornais A e B. A e B é o que? Interseção. Então aqui é 7%. Se você quiser, você só coloca 7. Mas eu estou colocando 7% para lembrar que está em porcentagem. A diferença aqui é que vai ser em porcentagem. Então, quando ele fala 33% lê o jornal A, você não vai colocar nessa região aqui 33. Vai ser o quê? 33 menos 7, que já está sendo contado, conforme eu falei nas questões anteriores.
Então, 33 menos 7 dá quanto? 7 para 13 dá 6, né? Desce 1, fica 26. Então, aqui fica 26%. Da mesma maneira, quando eu vou preencher essa região aqui, ele fala que B é 45%. Só que eu não vou colocar 45, porque já está sendo contado 7. Então, é 45 menos 7. 7 para 15 dá 8, desce 1. 4 menos 1, 3. Então, aqui fica 38%. Aí ele quer saber o que nessa questão? Nessa questão ele quer saber quantos por cento não lê nenhum dos dois jornais. Nenhum dos dois jornais está aqui fora, ó. Porque tudo que está dentro dos diagramas é o quê? É a galera que lê A, lê B, né? Lê os dois, ou lê somente A, ou lê somente B. Só que eu quero a galera de fora. E como é que eu vou saber, né? Se não foi dado o total? Foi sim, você tem que saber que o total, quando é porcentagem, o total é sempre 100%. Então o que é que você tem? Vamos somar? Tu já tem 26, já tem 38 e já tem 7. Tudo dentro dos diagramas. Soma isso aí. 8 com 6, 14. Com 7, 21. Fica 1 e vai 2. 3 com 2, 5. Com 2, 7. Então dá 71% que está dentro dos diagramas. Então fora dele vai ser o quê? Vai ser o 100%, que é o total, menos 71 que está dentro. Subtraindo isso, vai dar quanto isso aí? 1 para 10, 9, né? Desce 1, 2 e fica 0. Então fica 29%. Então aqui fora, ó, 29% não lê nenhum dos dois jornais. Então seria a letra D de dado. Então essa questão foi diferente das anteriores porque tinha gente de fora, diferente de outras que a gente fez que não tinha. Nessa tinha. Então lembre, quando falar em porcentagem, o total é 100%. Beleza? Vamos seguir. Em um bairro foi feita uma entrevista para saber qual animal de estimação as famílias tinham em suas casas. Dos entrevistados, 80% falaram cachorros, 40% gatos e 10% não possuíam animais de estimação. Nesse grupo de entrevistados, qual a porcentagem de famílias que possuem ambos os animais, gatos e cachorros? Mais uma vez, questão de dois diagramas, envolvendo agora porcentagem. Tem o que aqui? A galera que gosta de cachorro, né? E a galera que gosta dos gatos. Essa questão não deu a interseção. Ele quer a porcentagem de famílias que possuem ambos os animais, tanto gato quanto cachorro. É aqui o que ele quer. Então, a maneira tradicional a gente já fez aí. Como é que seria? Cachorro não é 80%, então aqui é 80 menos x, porque eu estou contando x na interseção já. Gato não é 40%, então aqui é 40 menos x, né? Fora que ainda tem 10% que não possui animais de estimação. Se não possui, eu já coloco fora dos conjuntos. Não é gato nem é cachorro. Está fora desse universo aí. Eu tenho 10% que está aqui fora. Então, como é que eu faria para achar o x? Eu ia fazer uma equação normal, né? Como é que seria essa equação normal? 80 menos x mais x, né? Mais 40 menos x mais os 10 que está fora, não esqueça. É igual a quanto, né? Não deu total. Deu sim. O total é 100, que é 100%, né? Porcentagem? Pronto, aí agora você faz conta. Menos x mais x morreria, né? 80 mais 40, 120. Com 10 dá 130. Menos x igual a 100. Aí você ia deixar menos x. O 100 permaneceria. E o 130 iria para o outro lado como menos 130. 100 menos 130 dá menos 30. Isso aí teria que multiplicar por menos 1. X daria quantos por cento? Que é em porcento, é porcentagem a resposta. X daria 30%, que é o que ele quer. Ele quer a galera que gosta tanto de gato quanto de cachorro, os dois aqui, ó. Então a resposta seria a letra D de dado. Essa é a maneira convencional. Tem como fazer por outra maneira, Neto? Tem, com dois diagramas, pelo excesso, que eu expliquei a vocês. Que é praticamente o mesmo que eu fiz aqui, só que de maneira sem muita técnica, sem muita beleza, né? Equação, né? O que é que você faria? Você somaria tudo, né? 80% dos cachorros, mais 40% dos gatos, mais os 10 que estão fora. Tem que somar os que estão fora também. 80 mais 40 mais 10 dá 130%.
Aí você saberia como é que é 130% se o total é 100%. Ou seja, gerou um excesso. Qual é o excesso? O excesso é sempre o x, que é a interseção. O excesso é a interseção, né? Então é quanto? 130 menos os 100, que é o total normal, né? Então dá quanto isso? 30%. Ó. A gente acha a mesma coisa se fizer por equação. Tá vendo? Então fica à vontade. Pode fazer assim. Então a resposta é letra D de dado. Uma pesquisa foi feita entre os moradores de um bairro para saber em qual das duas padarias situadas nesse mesmo bairro eles prefeririam comprar. Foram entrevistados ao todo 300 moradores, dos quais 130 optaram apenas pela padaria A e 60 disseram que iam às duas padarias, A e B. Sabendo que todos os moradores optaram por uma padaria, quantos optaram apenas pela padaria B? Mais uma questão com 2 diagramas, porque está se falando em duas padarias, padaria A, padaria B. Por onde eu começo a informação? Se você quiser, você anota as informações, tá? Mas eu não estou anotando, mas você pode anotar para não se perder ou ficar arriscando no texto, né? Vamos lá. 130 optaram apenas pela padaria A. Então, veja, esse 130 é aqui. Porque ele está dizendo que é apenas, ó, apenas, um somente e muda tudo. Então, apenas pela padaria A não tem nenhuma influência com B, que seria essa região da interseção. Então, 130 realmente fica aqui. Aí ele fala que 60 disseram que iam às duas padarias. Então, as duas, ó, 60 é aqui, ó. Beleza. As duas é ao mesmo tempo, né? Interseção. Falta quanto? Ele disse que, sabendo que todos os moradores optaram por uma padaria. Então, na verdade, ele tinha que dizer ao menos por uma padaria, né? Ele está querendo dizer o texto que não tem gente que ficou de fora desses conjuntos, né? Então, falta quanto aqui para completar 300? Porque o total foram 300 pessoas entrevistadas. Só é você somar 130 mais 60 mais x. Tem gente que faz assim, né? 130 mais 60 mais x é igual a quanto? É o total, que são 300, né? Então ficaria 130 mais 60, 190, mais x, que é igual a 300. X é igual a 300. Esse 190 passaria para o outro lado subtraindo. X é igual a 110. Isso é da maneira bonitinha, né? Mas você não é obrigado a fazer a equação, não, botar o x, não. Você pode pegar 130 mais 60, 190. Falta quanto para completar 300? 300 menos 190, que dá 110. Resposta é essa, letra D de dado. Então, mais uma questão legal aí da OCP. Beleza? O conjunto formado pelas letras da palavra ordem e o conjunto formado pelas letras da palavra progresso tem quantos elementos em sua interseção? Então vamos lá. Gente, interseção, né, o que tem em comum. Então você pode pintar diretamente na questão, por exemplo. Você pode pegar aqui a questão e pintar diretamente. Interseção é o que tem em comum. Vou até colocar aqui, ó, interseção, ó. Interseção, lembra o quê? Isso aqui, ó. Em comum, né? É o que tem em comum. Então, o que é que tem em comum entre esses dois conjuntos? Ó, tem aqui e tem aqui, ó. Beleza. Tem mais o quê? R, ó, vou até pintar. R. Mas não conta duas vezes. O R está aparecendo duas vezes, mas é a única vez, tá? Tem mais quem em comum? E. Tem o E. Beleza. Então, tem quantos elementos em comum? 3. 3 elementos em comum. Quem são? O, R e o E. O D e o M, Neto, não tem D na palavra progresso, nem tem M na palavra progresso. Então você poderia observar assim diretamente. Ou você poderia criar dois conjuntos, de repente, ó. Faria os diagramas, se você quisesse enxergar melhor. E chamaria o conjunto de ordem, por exemplo, sei lá, o conjunto de ordem chamaria de conjunto A. E o conjunto de progresso de B. Pode chamar? Só para chamar, pode. Aí você ia colocar os elementos. Aqui na interseção ficaria quem? O, ficaria R e ficaria E, que tem tanto em um quanto o outro nas palavras. E no A, você ia colocar aqui somente A, o D e o M, que são as letras que só tem na palavra ordem. Beleza. E no outro lado aqui,
as letras que tem na palavra progresso. Teria o P, teria o G e teria o S. Progresso. Aí não precisa repetir 2 vezes, né? Os elementos. Isso aí é só para você entender. Porém, você diretamente na questão, você não precisava nem pintar, né? Você não precisava nem desenhar. Você já colocaria diretamente como eu grifei aí, né? Eu grifei O, R e E. Então, quantos elementos fazem parte aí dessa interseção? Ó, são 3. Ó, o que ele quer saber tem quantos elementos. Então, são 3 elementos. Entendeu? Mas lembre-se, entender não significa saber fazer. Portanto, pratique. Um abraço, galera.